Nesse vídeo falar então sobre como, primeiro sobre a fonte TGT, né, o Tomahawk 500 watts, e como testar uma fonte, né. Vai aí de brinde pra vocês como que se testa uma fonte. É algo bem simples, já é muito falado, mas eu faço o testezinho aqui nela mais para mostrar mesmo realmente como você vai testar se a fonte está boa, está funcionando, se está com as tensões ok, né, basicamente isso. Até porque para um teste nível Tech Lab você precisa de muito material e não é esse o foco do vídeo, né. Enfim, a fonte da, né, TGT Tomahawk é uma fonte bem básica, né, mas eu acredito que ela é bem útil, principalmente considerando os preços que a gente tem agora. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021 e os preços estão absurdos em relação à fonte, subiu muito o preço, muito mesmo. E uma fonte de 500 watts que tenha PFC ativo e 80 plus, você vai estar pagando um valor absurdo, então não acho que esteja compensando. Principalmente se o que você pensa é um PC simples ou algo de entrada, ou um PC que tem consumo de energia muito baixo. Então não acho que vale a pena você gastar 500, 450 reais numa fonte de 400 watts com C80 Plus, uns valores absurdos que estão exercendo por aí, né. Lógico que o ideal seria poder, né, todo mundo ter uma Corsair da vida, uma EVGA, uma PCIe, uma Cooler Master, uma Cougar. São marcas muito boas, né, me entregam aí tudo que prometem, tem dispositivos de segurança e tem uma eficiência muito boa, até acima do que está descrito na embalagem, né? Mas infelizmente os preços são impossíveis de comprar, então muita gente vai para essas fontes. No caso a TGT Tomahawk 500 watts ela está custando R$ 200, 220, então é uma fonte bem barata, né? Bom, vamos lá, começar a falar um pouquinho sobre a fonte. Deixa eu puxar aqui, tô com preguiça de editar, então vou puxar aqui mesmo no PowerPoint. A Tomahawk 500 watts é essa fonte aí, não tem 80 plus, não tem PFC ativo. Ela entrega lá seus 500 watts de potência máxima, né, de saída, então não vai chegar nisso, obviamente. Ela tem que ser chaveada, né, já falei sobre isso. E assim, na Pichau você não tem nenhuma informação sobre a eficiência dela, mas quando eu comprei, como eu comprei um kit de fonte e gabinete, lá tava escrita a eficiência de 70%, né? Então, se você jogar aí 70% de 500 watts, a eficiência dela é dos 350 watts de potência. E eu acho que é isso que seria o ideal ali, o máximo de você estar consumindo dentro dessa fonte, né? Então, você tem que PC então seria ideal para uma fonte dessa, né? Acredito que é o que eu vi no vídeo de um rapazinho falando sobre essa fonte. Ele estava levando um PC com Ryzen 5 350, é um processador bem econômico, até 65 watts, né, de TDP, 65 watts e uma RX 570, que já é uma placa que gasta mais, é uma placa que puxa 150 watts de TDP, né? Então assim, façam aí os cálculos, tem PSU Calculator, tem alguns sites que vão estar mostrando para vocês qual é o consumo máximo e até te recomendando algumas fontes, apesar de eu achar muito exagerado o que eles recomendam. Eles têm como você fazer esse cálculo, sabe, de consumo máximo. E aí, com base nisso, você decide qual fonte vai comprar. Obviamente, a fonte, o ideal dela nunca é você usar o potencial máximo dela. Então, você sempre vai comprar uma fonte com mais potência do que você vai usar, entendeu? Por isso que eu acho que testes de estresse de fonte, isso e aquilo, que TechLab faz a vida, eu acho que é inútil, porque em alguns pontos, né, eu acho que é bem inútil, porque uma pessoa que entende do que está fazendo e vai comprar uma fonte, ela não vai querer comprar um negócio para andar no máximo, não vai querer comprar um carro 1.0 para andar cortando giro com ele ou andar sempre a 140 por hora ou urrando o motor em marcha baixa. Então, assim, se você quer um carro que chega aos 140 por hora para andar o tempo todo a 140 por hora, você compra um carro que dá 300 por hora de máxima dele, que é o caso da Fórmula 1, por exemplo, né? Então, analogia bem básica aí para uma forma de se entender isso. Então, se você usar uma fonte de 500 watts e tentar puxar 500 watts nela o tempo todo, pode ser a melhor marca do mundo, que ela vai se degradar mais rápido, seja por questão de ripple, ruído, né, ou a sobrecarga de temperatura dentro da fonte, e tudo isso vai encurtar a vida útil dela ou danificar ou a fonte ou seu PC, né? Então,
querendo ou não, independente da marca, você usar uma fonte sempre no talo não é recomendado, né? Então, acho que, né, o cara disse que esse setup ele levou de boa, RX 570 e um Ryzen 5 3, né? 3350G, que é um processador bonzinho até, né? E ele disse que levou de boa, e eu acho que leva mesmo. Então, assim, disso para menos, né? Procure uma placa de vídeo, às vezes, que tem um TDP menor um pouco, que aí você fica dentro de uma margem mais segura, né? Sem tentar passar muito desses 350 watts de TDP. Bom, uma coisa que eu reparei na fonte, eu vou até mostrar aqui no videozinho, né? Que eu gravei aqui dela de unboxing. Então aqui eu tenho... Eu gravei o videozinho e tal. Ela não fala da eficiência dela, eu já falei, né? Mas eu vi no site da Pichal lá quando tá vendendo pelo kit de gabinete e fonte. Tá até ali atrás a bagunça. O gabinete que é chegado é a fonte. E aí lá fala da eficiência. Então eu venho aqui, eu abro a fonte. E, bom, aqui nessa questão da fonte eu abri ela, chaveei ela vem em 220, então chaveei ela para 110 volts, que é o da minha casa, a tensão daqui do padrão de energia. E aí eu falo um pouco sobre a fonte e tal, e aí eu venho apresentando os conectores dela. Essa fonte ela vem com 2 conectores de 8 pinos, só que, detalhe, um conector desses é o do processador, o outro é o da GPU, e nela não vem marcado isso, e isso é essencial que venha marcado, porque eu já cometi esse erro em uma placa-mãe que era boa e não deu problema nenhum. Só que se você cometer numa placa que seja um pouco pior, ou uma fonte, a placa que não tem um sistema de proteção legal, você pode estar fazendo cagada. Aí aqui eu descrevo, ela vem com 4 conectores SATA, né? Então dá para você levar até 4 HDs ou SSD SATA, né? E ela vem com 2 conectores de 4 pinos, aqueles de fan, né, de ventoinha e de USB, essas coisas assim, que dá pra você conectar para alimentar, eu acho que ele é de 5 volts, né, se eu não me engano. E ela vem com um conector de 24 pinos, né, o 20 mais 4. Os conectores dos 2 de 8 pinos para processador e placa de vídeo. E aí o de processador acho que tem como se destacar para usar só de 2 pinos, né, se for uma placa mãe mais antiga. E o de placa de vídeo também tem um conector de 8 pinos, né, com possibilidade de se destacar para usar, usar em placas de vídeo que a alimentação é de 6 pinos. Aí aqui eu destaco, olha a diferença. Faltou ter um aviso, não sei se tem, né, talvez lendo um manualzinho, mas se bem que ela não vem com manual, talvez faltou um aviso aqui de poder diferenciar qual que é o da VGA e qual que é o da... Por que isso é importante? Porque, vamos voltar aqui para a apresentação. Esse cara aqui, vamos pegar aqui, esse cara aqui é o pino da placa de vídeo, certo? Da fonte. No caso, esse é o de 8 pinos, que é o que vem nessa fonte. E aqui a gente tem, ó, terra, 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 terra e terra, certo? Tá vendo que a travinha tá aqui? Né? A travinha onde se encaixa. E embaixo você vai ter alimentação de 12, alimentação de 12 e alimentação de 12, certo? Aqui em cima, no caso, ó, aqui é o conector do CPU. Em cima, no CPU, você tem conector de 12 volts, alimentação de 12 volts, 12 volts, 12 volts e terra aqui embaixo. Então você pode gerar um curto, você pode gerar um problema. Por quê? Você está ligando, terra onde é para ligar a alimentação e você está ligando a alimentação onde é para ligar o terra. Então, obviamente, vai dar problema. Então, assim, isso aqui tem que vir marcado, cara. Tipo assim, na minha concepção tem que vir. Por quê? Eu sou técnico informático, eu vou saber diferenciar isso aqui, mas uma pessoa que quer só trocar uma fonte de PC ou que é leiga, provavelmente ela pode estar cometendo um erro aí. Entendeu? Então, assim, e o conector da placa de vídeo, você pode ver que tem um formato diferente em alguns pontos. Aqui, por exemplo, ó, ele é diferente no azul, se comparar com esse, certo? Só que você concorda que ele estando quebrado aqui, ele vai encaixar do mesmo jeito. Então você consegue encaixar do mesmo jeito na placa o conector de 8 pinos, numa placa lá que precisa receber um conector de 8 pinos do processador, você consegue alimentar com o da placa de vídeo. E isso vai dar problema, entendeu? Então assim, tem esse BO. E tem que tomar certo cuidado. Então, pelas cores do cabo, dá pra você saber, né? Você vai ter, se você ver 4 amarelo, você sabe que esse é o conector de 8 pinos do processador, certo? Porque aqui são 4 alimentações de 12 volts pela cor amarela.
Se você vê só 3 amarelos e os outros, né, 5 pretos, né, que são os terras, você sabe que são os de alimentação da placa de vídeo. Fica aí a dica. Mas de qualquer forma você pode usar até um multímetro para testar a tensão, para ver se é isso mesmo, né? E isso pode dar problema. Eu acho que isso aqui devia ser destacado, entendeu? Na fonte, ou no cabo da fonte, ou vindo um manualzinho, alguma coisa assim, sabe? Porque dentro da caixa não veio nenhum manual, nem nada do tipo. E eu acho que isso é importante de ser destacado. Aqui seria um modelo de 6 pinos, né? Você vê que atende mais ou menos o mesmo padrão. E aqui um modelo de 4 pinos para alimentar o processador, né? Desse lado esquerdo é o de alimentação de fonte, de placa de vídeo, e no lado direito a alimentação do processador. Então isso eu acho que faltou, né? Eu critico aqui um pouco em relação a isso. Ele é encaixado, cortadinho, então dá pra você saber que esse aqui é o da CPU, certo? Mas de qualquer forma faltou. Porque E aí eu venho se for uma placa mais antiga, mostrando assim, os conectores, ó. Esse aí a gente tem aqui alguns conectores a gente tem 2 conectores desse, de 4 pinos, ó. né? SATA a gente vai ter 4, né? E depois eu vou ligar a fonte, né? Eu vou conectar ela na tomada, já com a tensão certa chaveada, 110 volts. E aí eu pego aqui um estanho, né? Dobro ele, uso como um grampinho, um jumper, né? E aí eu vou estar conectando o estanho aqui dentro desse setup aqui, ó, de 20 mais 4. A gente tem contando aqui, ó, do 1 até o 24, certo? No lado direito, onde tem a travinha que fixa na placa-mãe, e aí dá para você usar como referência, esse é o conector de alimentação da placa-mãe da fonte. Você vai ter aqui do 13, né, 14, 15 e 16. Do 16 para o 15 ou para o 17, você tem que chavear. Então é o único cabinho verde. Se você olhar pelo cabo, é só você ver onde entra o cabo verde, pela cor do cabo, né? Se não tiver cor os cabos, aí você vai precisar desse esqueminha. E aí, para você lembrar, né? Depois você decora, fica fácil. Mas aí você vai olhar, bom, do 15, né, do 16 para o 15 ou do 16 para o 17, você vai estar chaveando com um grampo, ou com jumper, ou com clips de papel, alguma coisa assim. Qualquer metal que conduza e que dê para você chavear aqui. Aí você dobrando, encaixando, você vai ligar a fonte, certo? Ela vai estar ligada e aí você consegue medir as tensões de todos os conectores, não só desses, mas como desses também, certo? Então, aí eu venho, chaveio ela ali, olha. Eu vou mostrar pra vocês ali na prática. Que, né, a gente tem ali, ó, a contagem, né, no 4, e do 4 pro 5 eu jumpeei, e aí a fonte liga, certo? E aí ligou, ventoinha, é uma fonte bem silenciosa, não tive problema com ela em relação a isso, achei bem silenciosa mesmo, mal dá pra você ouvir a fonte. E aí depois eu venho fazendo as medições de tensões, então eu pego o multímetro, coloco em 20 volts, tensão contínua, certo? E aqui é o padrão, né, de multímetro, eu coloco o preto no comum e o vermelho para medir tensão e vem. Aí eu aterrei o caso da ponta prova preta, eu aterrei ela no terra. Você pode usar qualquer terra da fonte, porque é o comum, né? Então ele é comum para todo o circuito da fonte. E eu travei ele aqui nesse conector de 4 pinos, que ele é bem mais fácil, ele fica travadinho, então assim não tem problema. E aí eu venho medindo e mostrando as tensões, né? Então, você olhando para aquele esquema, você vai ter as tensões referentes a cada cor, né? Então, 3,3, o menos 12 volts, só o menos 12 volts que deu um pouquinho mais distante, mas o resto estava tudo ok dentro do padrão. E isso vale para qualquer fonte. Então você vai aterrar o cabo, e aí você vem aqui pro esqueminha e olha, bom, nesse ponto, na hora que eu colocar aqui na escala de tensão contínua, eu vou ter que achar 3,3 volts. Se eu colocar aqui, eu vou ter que achar mais 3,3. E aí você vai comparando o esquema e vai medindo. Então, isso vai facilitar e aí você pode verificar se todas as tensões estão ok. Tanto aqui quanto aqui, né? Então, você vai medindo. Aqui tem que dar 12 volts. As cores, elas são referentes às tensões. Então, o amarelo sempre é 12 volts, o laranja é 3,3, o vermelho é 5 volts, o roxo é 5 volts e o azul é menos 12 volts. Então, depois de um tempo, isso já fica meio que decorado. Então, qualquer fonte ou padrão de circuito ali da fonte ATX, você vai medir dessa maneira as tensões.
Então você consegue testar qualquer fonte usada de alguém que você vai pegar, vai usar para testar uma placa-mãe, alguma coisa. Já vai poder medir, saber se a fonte está ok ou não, se ela não vai danificar seu PC. Então aqui eu faço as medições, as tensões dão todas ok, bem próximo ali do que realmente estava especificado, né? Então não tem muito o que dizer sobre isso. E é isso, né? Eu medi também depois a tensão do SATA. No caso do SATA, né? Você tem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui ele. Deixa eu ver se aqui eu volto aí um pouco. Aqui, ó, nesse quadro. O SATA não cabe aqui, né? A entrada do conector do multímetro. Então você tem que medir ele por trás, né? Você enfia por aqui a ponta-prova até entrar em contato com a parte que conduz o fio. Então vai ter um 12 volts de um lado e um 5 volts do outro, certo? Então para medir as tomadas SATA você faz assim. Mas no mais é tudo um padrãozinho, é só conferir se vai estar tudo ok. E aí você sabe que a fonte está ok, ela pode ser usada. Isso vale aí para qualquer fonte ATX, lembrando. Então a gente tem outra indicação minha, principalmente para uma fonte dessa, que eu não sei se ela tem sistema de proteção bom, sabe, contra surto, etc. Então esse é um protetor eletrônico de R$30 da Intelbras e eu uso, né? Minha fonte não é a da TGT, eu não uso a fonte da TGT, é uma fonte melhor, mas eu uso esse protetor, nunca uso em estabilizador, por motivos óbvios. Esse é um protetor eletrônico que ele tem um microdisjuntor. Então, se acontece um surto de tensão, alguma coisa, né, ele é fabricado em material anti-chamas, então ele tem essa chave inteligente. Então, você não vai precisar ficar trocando fusível se acontecer um surto, alguma coisa assim. Então, ele suporta 10 A. Se acontecer um surto de tensão, ele vai desarmar simplesmente. 10 segundos depois você rearma ele e está tudo ok. Né? Então, é bem seguro mesmo. Ele é bivolt, né, e trabalha na frequência da fonte, ó, 50, 60 Hz, isso é muito bom. E isso deixa a fonte trabalhar de forma livre, né, igual o estabilizador, que é uma bosta por conta disso. E a proteção contra surtos de tensão, né, então, que eu já falei. Então é um filtro de linha bem seguro. Né. No mais é isso, é uma fonte, acredito que é bem padrão. Não usem ela assim na capacidade máxima, obviamente. Você vai comprar um setup que vai puxar seus 300 watts, 350 watts, um PC para você jogar que é básico, é uma 1050, uma placa que tem TDP baixo. Nossa, eu acho que seria uma ótima opção, né, considerando o preço dela e o que ela promete entregar aí, né, 70% de eficiência. E é isso, cara. Fonte no geral, o ideal é você comprar pela marca e pelas configurações dela, né? Então, em marcas boas como Corsair, VGA e etc. Mas, atualmente, o que está dando para comprar são fontes assim. Então, acho que as ressalvas são essas. Não passar do TDP, chegar no TDP máximo da fonte, entendeu? Trabalhar dentro da margem de eficiência. Chega ali nos 300 watts, 350 watts, tá ok. Calcula pelo processador e pela placa de vídeo no geral. Depois disso, protetor eletrônico, acho que é bem interessante, porque eu não sei se essa fonte tem um sistema de proteção que é confiável. Então, acho que é isso, né? Eu vi o cara levando lá a RX 570 e um Ryzen 5 e acredito que leve mesmo, sabe? Que dê para levar de boa. Só que eu, né, particularmente minha opinião, usaria como técnico de informática, não manjo muito de eletrônica, não sou um cara especializado nisso, mas eu não usaria num limite assim, sabe, dentro dos 350, 400 watts de potência máxima de TDP, eu não usaria. E aí eu já expliquei o porquê disso. E acho que é isso. Parece ser uma boa fonte, acho que vale a pena, né? Dentro do que eu já destaquei aqui.